Eu não sei quanto a você, mas isso aí sempre foi uma incógnita para mim. Não a garota. Por sorte nunca tive muita dificuldade nessa área. Mas os movimentos... Por que ela está fazendo isso? Aliás, por que essas pessoas todas estão fazendo isso? Eu, quando era adolescente e ia a uma festa, era como essa moça mexendo no celular. Só que na época não havia celular. Então eu ficava só observando. Dificilmente eu me aventurava pela pista de dança. E não era por timidez, não. Era falta de impulso, de vontade. Carnaval então me dava um nó na cabeça. Por que aquelas músicas que ninguém ouvia durante o resto do ano, de repente faziam todo mundo pular com sorrisos enormes no rosto? No fundo, esse era o meu problema. Eu era e sou curioso demais. E eu não conseguia simplesmente curtir o momento porque eu precisava saber por que nós gostamos de música. E não me entenda mal. Eu dificilmente sinto o impulso de dançar, mas eu gosto de música. Sempre gostei. Tive até banda de rock na época da escola. O que me intrigava era perceber, por exemplo, que nenhum outro animal dançava, com exceção, claro, daqueles que fazem suas dancinhas rituais de acasalamento. Mas dançar por prazer ou por arte, como nós fazemos, nenhum outro faz. Cantar também. Os pássaros cantam, as baleias fazem suas músicas, mas no caso deles são formas de comunicação. São manifestações muito mais próximas da nossa linguagem do que da nossa música. Então, afinal, o que impulsiona alguém a cantar no chuveiro? A dedicar anos da sua vida estudando um instrumento musical? A gastar metade do salário para ir ao show do seu artista preferido? Uma coisa sempre me pareceu bem clara. A função primária da música não é transmitir informação. Isso nós fazemos com a linguagem de uma maneira bem mais eficiente. A música possui uma outra capacidade muito mais característica dela do que a da fala: transmitir emoções, estabelecer climas, estados de espírito. Uma música romântica incita a sedução. Uma música dançante faz as pessoas se levantarem das suas cadeiras para irem à pista. Uma música bélica é capaz de levar um exército à vitória. Sentimentos complexos podem ser transmitidos por músicas. Quando Morrissey dizia: se um ônibus de 2 andares bater na gente, morrer ao seu lado seria uma maneira celestial de morrer, os adolescentes dos anos 80 percebiam que ele, nosso ídolo, sofria por amor tão profundamente quanto nós. Essa informação, embalada com frases de guitarra, baixo, teclado e bateria, batia mais fundo do que um simples poema. Fazia arrepiar as nossas peles, trazia lágrimas aos nossos olhos. Há muitos jeitos de tentar descobrir por que a música é capaz de agir de uma maneira tão profunda dentro dos nossos cérebros. A psicologia e a musicologia, por exemplo, devem ter pontos de vista interessantíssimos sobre o assunto. Mas eu queria saber o mecanismo físico, as engrenagens que disparam esses impulsos em nossos cérebros. E eu encontrei a resposta na neurociência, que através de uma série de experiências levantou alguns dados muito intrigantes. Os nossos cérebros possuem 2 sistemas com funções distintas que interagem fortemente quando escutamos músicas. Um deles é a percepção auditiva, o programa que analisa tudo o que nós ouvimos. Ele consegue avaliar os sons e descobrir padrões. É esse aplicativo do nosso cérebro que ouve um bem-te-vi cantar, guarda aquela musiquinha na nossa cabeça e faz com que você seja capaz de reconhecer o canto de outro bem-te-vi em outro dia, em outro lugar. O outro programa do nosso cérebro que interage com a percepção auditiva e nos faz gostar de músicas é o sistema de recompensas. Enquanto a percepção auditiva avalia as notas musicais que nós estamos escutando e faz previsões de como elas podem se combinar, o sistema de recompensas analisa se o resultado foi satisfatório ou não. É por isso que nós somos capazes de reconhecer que o bem-te-vi efetivamente canta, mas achamos a música sem graça. Ela sempre acaba do mesmo jeito. Bem-te-vis não tem muita imaginação. E a palavra-chave aqui é essa: surpresa. Músicas facilmente previsíveis são sem graça. Músicas não tão previsíveis podem causar algum prazer, mas são aquelas que realmente nos surpreendem
de uma maneira positiva, eu devo ressaltar, que nos emocionam profundamente. Agora, como isso funciona no cérebro? Essa maquininha que nós temos dentro dos nossos crânios é capaz de fazer coisas maravilhosas e nós mal damos conta. Uma delas é isso. Nós ouvimos vibrações de moléculas do ar, os sons, e as transformamos em representações internas, pensamentos, memórias, emoções. Há várias partes do cérebro trabalhando em conjunto nesse processo. Quando alguém aperta uma tecla Dó em um piano, o córtex auditivo, que é a parte do cérebro que decifra as notas, reconhece aquele som como um Dó, mesmo que você não saiba nada sobre teoria musical. Estudar música é simplesmente isso. Aprender a nomear e correlacionar dados que nós já somos capazes de reconhecer. Mas não basta o cérebro identificar as notas. Ele precisa avaliar se a relação entre elas é agradável ou não. E aí surge outro problema. Sons desaparecem rapidamente. Os olhos podem olhar novamente para um objeto, mas os ouvidos não são capazes de ouvir novamente um som a menos que alguém o repita. Por isso não basta reconhecer os sons. É preciso mantê-los na memória durante algum tempo para montarmos as frases de notas e apreciarmos a música, o que envolve outras áreas do cérebro diferentes do córtex auditivo. É uma má formação nessas áreas que causa a amusia, que é o nome da incapacidade de entender e reproduzir músicas. Pessoas com essa condição reconhecem as notas musicais, mas não conseguem montá-las na cabeça para formar a música. Mas reconhecer as notas musicais e conseguir montar a música no cérebro ainda não é suficiente. Nós precisamos também usar uma terceira habilidade que nós temos, que é a capacidade de antecipar coisas baseado em nossas experiências anteriores. Se você for à praia ao meio-dia e voltar para casa com os ombros ardendo, da próxima vez que tiver a mesma oportunidade, muito provavelmente vai passar um bloqueador solar. Essa capacidade é fundamental para entendermos por que nós sentimos prazer ao ouvir músicas. Assim como os idiomas, as músicas possuem regras que, se não forem seguidas, fazem com que elas não tenham sentido. Eu não vou falar aqui de teoria musical, tanto para não complicar demais o vídeo, quanto porque eu não domino o assunto, mas eu acho que posso demonstrar essa capacidade dos nossos cérebros, dando a vocês um tostão da minha voz. Aposto que só de ver essa imagem uma música já surgiu na sua cabeça. Seu autor, o compositor e maestro John Williams, é um mestre em fazer músicas capazes de nos emocionar profundamente. Para esta personagem em especial, ele criou essa melodia. Pam param pam, pam param. São apenas 7 notas musicais, mas elas fazem sentido, não? É diferente de pam 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 pam, pam param pam, pam param. É agradável, tem harmonia. Nosso cérebro presta atenção, quer ouvir mais. E ele tem uma base de dados criada a partir de outras músicas que nós já ouvimos, que pode consultar para tentar prever como a melodia vai continuar. Pense em outra música que nós brasileiros também costumamos conhecer. Se você vê essas cores e pensa em música, imediatamente vai se lembrar dessas notas. Pam param param, pam param param, pam param param, pam. Esse crescendo é comum em músicas clássicas. É por isso que quando voltamos à música do Indiana Jones, os nossos cérebros já estão preparados para entender a próxima frase. Pam param pam, pam param pam pam. Mais uma vez, é agradável. Tem harmonia. Nossos cérebros querem ouvir mais. Lembra quando eu falei no começo do vídeo sobre os 2 programinhas do cérebro que nos fazem gostar de música? Tudo que eu disse até agora, entender as notas, mantê-las na memória, montá-las em sequência e prever como a música vai continuar, são funções da percepção auditiva. Mas ela não é suficiente para nos emocionar. E como a emoção é o que realmente diferencia a música da língua falada, precisamos agora entender qual é o papel do outro programinha ativo quando ouvimos música, o sistema de recompensas. Há outra área dos nossos cérebros chamada corpo estriado, que é capaz de prever recompensas e quando isso acontece, ela libera em nossos sistemas nervosos dopamina, que é o neurotransmissor responsável pelo prazer.
Eu tive a experiência única de ver uma pessoa descobrir que ganhou na Loto, a principal loteria do Brasil nos anos 80. Quando ela viu que tinha feito o terno, um prêmio não muito alto, mas que poderia pagar suas dívidas, imediatamente ela largou o bilhete e foi telefonar para minha mãe para contar, feliz da vida. Uma prima minha pegou o bilhete e conferiu. Ela não tinha acertado apenas 3 números, tinha acertado 4. Deu para ver em seus olhos a dopamina sendo liberada. Ela ficou eufórica, afinal a quadra já poderia talvez fazer com que ela comprasse uma pequena casa. Enquanto ela contava para minha mãe a novidade, minha prima finalmente percebeu. Ela tinha feito a quina, ganhou o prêmio máximo. Ela virou milionária. A mulher quase teve um ataque quando descobriu. A quantidade de dopamina acelerou todas as funções do seu corpo e o sorriso dela mordia os cantos das orelhas. Ela não estava vendo dinheiro nenhum, mas tinha certeza de que a partir daquele momento nunca mais teria que trabalhar na vida. A sequência de descobertas, de um prêmio que pagaria suas dívidas, para um prêmio que lhe daria uma casa, até um prêmio que mudaria para sempre a sua vida, foi surpreendendo o seu cérebro e causando cada vez mais prazer. E isso tem uma correlação íntima com o prazer que sentimos ao ouvir uma música que nos emociona. O problema é que os nossos cérebros se cansam facilmente. Se a música do Indiana Jones fosse pam param pam pam param pam param pam pam param pam param pam pam param, ela seria tão interessante quanto a do BTV. Ao crescer a música com a segunda linha, pam param pam pam param pam pam, o John Williams captura nossa atenção. Ali está algo que eu conheço, tem harmonia, é interessante, eu quero ouvir mais. O cérebro libera alguma dopamina, mas não muita. Mas se ele ficasse repetindo a segunda linha, a música voltaria a se tornar cansativa. É por isso que ele sobe mais ainda com a próxima frase. Pam param pam pam param, e nos surpreende com o arremate. Pam param pam param pam param pam param pam, liberando ainda mais dopamina do que estávamos esperando. A música então recomeça, encorpada com outros instrumentos da orquestra. Como a maioria de nós já conhece bem essa música, já não é tão fácil perceber sua genialidade. Mas o John Williams escolhe caminhos que nossos cérebros não são capazes de prever com facilidade. E quando isso acontece, é como descobrir que se ganhou um prêmio ainda maior na Loto. O cérebro estava esperando alguma recompensa, já que a música parecia boa. Mas quando ela prova ser ainda melhor do que o esperado, o cérebro despeja dopamina em nossos corpos. E o resultado são arrepios, lágrimas, a emoção que sentimos quando ouvimos músicas boas. Aliás, arrepios e lágrimas foram alguns dos meios usados pela equipe do Dr. Robert Zatorre, o neurocientista responsável pela pesquisa que forma a espinha dorsal desse vídeo. Ele formou grupos de pessoas e pediu a elas que ouvissem suas músicas prediletas enquanto mapeava os seus cérebros. E nos momentos que mais as emocionavam, além dos arrepios e lágrimas facilmente detectáveis, acontecia um pico de atividade no corpo estriado e um aumento considerável de dopamina em seus sistemas nervosos. É claro que o estudo do Dr. Robert é muito mais profundo do que minha explicação tacanha usando a música do John Williams, mas o importante a entender é isso. Músicas lidam tanto com a nossa percepção auditiva quanto com os sistemas de recompensa do cérebro. É o complexo cruzamento de informações desses dois sistemas que nos faz sentir prazer. Quando nós conseguimos prever como uma música vai se desenvolver, ela nos agrada. Mas quando ela se desenvolve de uma maneira surpreendentemente positiva, ela bate fundo na gente, nos emociona, cumpre o seu papel acima das expectativas. Descobrir como fazer isso é intuitivo, trabalho de gênios como o John Williams. E é por isso que músicas realmente boas são tão raras. E então voltamos à garota do começo do vídeo. Não sei que música ela está escutando, mas provavelmente é algo bem dançante. O estímulo não é suficiente para lhe causar arrepios ou lágrimas, mas a batida ritmada, as linhas de baixo, as frases de teclado conseguem liberar dopamina suficiente para que ela queira dançar. As luzes, as pessoas bem vestidas, o clima de sedução e talvez o álcool aumentam ainda mais o prazer que ela sente.
E esse círculo vicioso é capaz de mantê-la na pista a noite inteira. Sorte dela. Ser curioso e questionador é bom, mas nessas ocasiões seria melhor desligar a razão para curtir algo que aparentemente é um dos grandes prazeres da vida. Um que infelizmente eu raramente consigo sentir. Eu sou Juliano Rigueto e esse foi mais um Somos Míopes porque somos breves.